Mateus capítulo 10, versículo 8 diz: de graça recebeste, de graça dai. Nós estamos vivendo que muitos estão se escandalizando, né? O que estão fazendo com o evangelho do Pai? O que estão fazendo, né? A igreja do Brasil, aleluia, eu falo isso com muito temor no meu coração, porque eu sou uma pessoa, aleluia, que Deus, aleluia, tem me resgatado do mundo. E Ele tem me dado, aleluia, a salvação, aleluia, me libertou, me purificou de todos os meus erros do passado. Eu, aleluia, quero fazer tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Mas, aleluia, nós estamos vendo, aleluia, que muitos estão se corrompendo, né? A igreja do Brasil, ela precisa se arrepender. Aleluia. Muitas igrejas já estão realmente caindo da graça, né? Por realmente viver um evangelho de dinheiro. Infelizmente, né? Aleluia. Jesus, aonde ele chegava, ele fazia milagre, ele operava sinais e prodígios, cego via, surdo ouvia, mudo falava, aleijado andava, e ele, aleluia, sempre estava curando, expulsando o demônio, trazendo libertação de enfermidade crônica na vida de pessoas, e ele nunca pediu alguma coisa. Ele estava a cumprir a vontade do Pai. Aleluia. Nós estamos vivendo uma época em que as igrejas estão vivendo mais pela emoção do que unção, né? E cadê os sinais que seguirão os que creem em meu nome? Jesus disse, operarão curas, milagres extraordinários, expulsarão demônio, falarão nova língua. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ao que crê e for batizado será salvo. Aleluia, cadê? Aleluia, salvação, libertação de alma. Aleluia, quase nós não vemos mais. É porque, aleluia, estão, aleluia, fazendo, aleluia, o evangelismo, ou seja, o aprofundamento das coisas erradas, aleluia, que o homem tem, aleluia, estão realmente caminhando, aleluia, para o seu enriquecimento através do evangelho. Estão fazendo, aleluia, tudo ao contrário, aleluia. Isso é errado, estão obcecados por cargos. Por quê? Porque queres enriquecer, querem ter uma fama, querem ter nome, aleluia, não importando, aleluia, com as almas, aleluia, que está, aleluia, fora do aprisco. Aleluia, Jesus, ele deixava as 99, aleluia, e buscava, aleluia, desgarrada, aleluia, mas não deixava ela, aleluia, cair, aleluia, na boca do lobo, que é Satanás que veio para matar, roubar e destruir. Ele tinha o cuidado, antes que o inimigo ceifasse ela, ele corria e, aleluia, buscava com muito cuidado, aleluia, e limpava ela, lavava ela, purificava ela e colocava ela no meio do rebanho, aleluia, junto com as outras, aleluia, para se alegrar na presença do Senhor, aleluia. Estamos vivendo, aleluia, a escassez, aleluia, mas não porque o Senhor não quer operar, aleluia, é porque nós temos mudado, aleluia, o evangelho, aleluia, de Jesus Cristo. Infelizmente, aleluia, cada um vai dar conta diante de Deus por tudo que tem feito, por tudo que está fazendo, aleluia. Se nós não se arrependemos dos nossos pecados, aleluia, chegará um momento que será tarde demais, aleluia. A igreja do Brasil precisa se arrepender deste evangelho de dinheiro. Ela precisa realmente se preocupar mais, aleluia, com, aleluia, as almas, aleluia. E ela tem, aleluia, que ser, aleluia, a prioridade da igreja, aleluia, é fazer, aleluia, a obra, aleluia, de missão, mas sem precisar, aleluia, em ganhar em troca. Tudo, aleluia, que querem fazer é ganhar, aleluia, financeiramente em troca. Isso, aleluia, aleluia, é mau aos olhos de Deus. Isso é, aleluia, pecado diante de Deus.
aleluia. Isso pode comprometer a salvação de muitos, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Que temos que nos arrependermos dessas obras, aleluia. Porque, aleluia, nós não vê mais, aleluia, cura, aleluia, libertação, milagre extraordinário dentro das igrejas, aleluia. Será por quê? Será por quê? Aleluia. Porque você, aleluia, não está de acordo com a palavra. Você tem entendimento, você busca, você tem conhecimento, você busca, aleluia, mas você não obedece à palavra de Deus que deveria obedecer. Você estipula preço, você é uma pessoa negociador com o reino de Deus, com recurso financeiro. Você quer construir o seu patrimônio, você quer construir o teu reino aqui na terra, aleluia, através, aleluia, do evangelho. Tá errado. O evangelho não é para enriquecer. Aleluia. Tu quer enriquecer? Vai, aleluia, abre uma empresa, aleluia, e vai trabalhar secularmente, aleluia, porque o reino de Deus, aleluia, não é para enriquecer ninguém, aleluia. Se tu queres fazer a obra de Deus, faça como um bom obreiro, aleluia, dedicado de dia e de noite, aleluia, com amor, aleluia, para pregar e ganhar os corações, aleluia, que estão lá no mundo perdido, aleluia. Eu refiro as almas, eu refiro pessoas, eu refiro aquelas, aleluia, que não poderá, aleluia, te dar nada, aleluia. Uma época, eu pertenci, não vou falar à igreja, por falta de, por guardar, né, não falar, por ética mesmo, né, eu não quero referir o nome do pastor e nem o ministério. Mas, dentro de uma reunião, eu estava participando de obreiro e o pastor falou para mim mesmo, ele falou para mim mesmo. Ele disse assim, que nós temos que evangelizar pessoas que têm uma economia alta, pessoas importantes, né? Porque, e não evangelizar pobre, pessoas enfermas, pessoas que vai dar trabalho para a igreja. Eu fiquei horrorizado quando vi isso, porque eu ainda era novo na fé. E ouvindo isso, para eu processar essa historinha, não foi muito bom. Para me processar isso, ainda ser meio novo convertido, né? Mas eu achei isso um horror, porque a Bíblia, aleluia, não diz assim, né? A Bíblia fala para nós pregar o evangelho aos pobres, aos coxos, aleijados, aleluia, todo tipo de pessoa, seja rico ou pobre, seja, aleluia, quem tem condição, quem não tem nenhuma condição, aleluia, todos nós, aleluia, temos uma alma, cada um de nós temos um valor, e o valor é muito alto, a ponto que Jesus Cristo deu o seu sangue, sua vida, em prol de uma alma que ele mesmo disse, ela vale mais do que o mundo inteiro, aleluia, mais do que todo ouro, que toda prata, que toda joia, que todo dinheiro, que todo recurso, mais do que tudo que possa ter valor, aleluia, uma alma, aleluia, de uma pessoa, aleluia, Jesus Cristo falou, vale muito mais. Ou você não acredita, aleluia, pois foi o sangue, aleluia, de Jesus Cristo, do Filho de Deus, que foi derramado em prol de cada uma delas. Quem é, aleluia, que pode substituir um preço tão caro, aleluia, tão caro, aleluia, mas o Pai, aleluia, pagou, aleluia, dando o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, aleluia. Jesus Cristo, aleluia, pagou um alto preço, aleluia, pelas vidas, aleluia. Uma alma tem muita, aleluia, importância. Tem muito valor, aleluia. Nós temos que amar, aleluia, as almas. Às vezes nós passamos despercebido e vendo uma alma que está ali precisando do socorro de Deus, aleluia. Nós fechamos os olhos, aleluia, e fingimos, aleluia, que ela não está ali,
aleluia, isso é errado, aleluia. Deus não te chamou para tu fechar os olhos diante daquele que precisa, aleluia, de um milagre, de uma cura, aleluia. Jesus está na tua vida, leva ele até ela, até ele, aleluia, pelo poder da palavra que está na tua vida, aleluia. E ame, aleluia, esta alma, assim como Jesus te amou, aleluia, e te escolheu e te chamou para uma boa obra. Lembra, aleluia, que você não era nada, aleluia, mas ele te amou, aleluia. Ame também, aleluia, uns aos outros, aleluia. Porque isto é mandamento. Amarás o teu Deus de todo o teu coração. E amará, aleluia, também, aleluia, o próximo, o teu irmão, como a ti mesmo. Aleluia. Pega a visão, em nome de Jesus. E vamos, aleluia, nos corrigir. Aleluia, onde nós precisamos consertar a nossa vida. Aleluia. Porque senão o Senhor, aleluia, aleluia, ele vai pesar a mão. Aleluia. Pessoas, aleluia, que não querem mudar. Pessoas que querem viver, aleluia, explorando, aleluia, por meio da fé, aleluia. O Senhor, ele vai te pegar. Ele vai chegar um momento que você vai ver, aleluia, que o Senhor vai agir sobre a tua vida, aleluia. Não pense, aleluia, que Deus não está te vendo. Eu estou te vendo, o Senhor manda te dizer, eu estou te vendo, aleluia, eu quero operar por meio do teu ministério, eu quero levantar os paralíticos, eu quero curar, eu quero abrir os olhos dos cegos, aleluia, eu quero salvar quando tu abrir a boca, eu quero libertar a vida, aleluia, mas é necessário se arrepender, aleluia, dos seus pecados, aleluia, e ver, aleluia, o que é que tem, aleluia, aleluia, te prejudicado, aleluia, e por quê, aleluia, o teu ministério não floresce, aleluia, aleluia, aleluia. É tempo de nós lembrarmos que a promessa que Deus fez, aleluia, há mais de 2000 anos, aleluia, ela, aleluia, está de pé para agora, aleluia, aleluia, aleluia. Começa a fazer uma análise, começa, aleluia, chegar na presença de Deus, aleluia, e falar, por que, Senhor? Aleluia. Os sinais que aconteciam nos discípulos, no apóstolo Paulo, aleluia, em Pedro, aleluia, aleluia, nos discípulos de Jesus, aleluia. Por que não acontece, aleluia, no meu chamado, no meu ministério, aleluia. Começa, aleluia, a olhar para dentro de ti, aleluia, o que é, aleluia, o que precisa ser mudado, aleluia, porque Deus quer usar, aleluia, com os mesmos sinais, porque estes sinais seguirão os que crêem. Em meu nome expulsarão demônio, aleluia, falarão novas línguas, expulsarão, aleluia, toda enfermidade, aleluia, curará, porá as mãos sobre os enfermos e serão curados, aleluia, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, aleluia, 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 que possamos nos despertar, aleluia, com esta palavra, aleluia, porque, aleluia, começa de nós. Aleluia. Não cobre dos outros, aleluia. Começa a cobrar de si mesmo, aleluia. Porque o erro, muitas das vezes, e não está, aleluia, aleluia, nos outros, está em nós. Porque nós corrigindo nós mesmos, aleluia, automaticamente, aleluia, será corrigido, aleluia, toda a congregação. Aleluia. Deus vai operar grandemente, mas precisa ser corrigido primeiro em nós. Aleluia. Porque o altar, o fogo começa do altar. Aleluia. Do altar, aleluia, passa para toda a igreja, aleluia. Se o altar estiver quebrado, aleluia, como, aleluia, a igreja vai se reacender? Aleluia, nós temos que ter muito cuidado, para que o fogo, aleluia, que nós, aleluia, tá dentro de nós, não seja fogo estranho. Aleluia, porque o fogo estranho, aleluia, não vai ser bem, aleluia, para as igrejas, aleluia, para as ovelhas do Senhor, aleluia, que o altar, aleluia, esteja, aleluia, levantado, ordenado, aleluia, limpo,
puro, aleluia, pronto, aleluia, para receber de Deus, aleluia, para poder dar a sua noiva, a igreja, aleluia, que é a noiva de Cristo, aleluia, que foi lavada, comprada pelo precioso sangue vermelho, carmesim de Jesus Cristo, aleluia. Tu és o canal, aleluia, o canal que Deus levantou, aleluia, aleluia. Tu tem algo de Deus, aleluia. Dê, aleluia, para as ovelhas, aleluia. Dê o sal da graça, aleluia. Coloca no coxo, aleluia, o sal da graça, aleluia, que Deus te deu, aleluia, para que, aleluia, as ovelhas se alimentem, aleluia, e se fortaleça, aleluia, pelo sal da graça, que é a palavra temperada, que é a palavra espiritual, que é a palavra que vem do alto, que do coração de Deus, aleluia, para o coração da sua igreja, aleluia. Tu é um canal, tu é um instrumento de justiça, aleluia. Deixa Deus te usar, aleluia. Busque para que ele encontre, aleluia, um lugar para ele operar, aleluia, de uma forma sobrenatural, aleluia, e te use como este canal, aleluia, porque é para isto, aleluia, que tu foi, aleluia, veio a existência, veio a este mundo, aleluia, foi para isto, aleluia, que Deus conta contigo, é para uma grande obra, aleluia, aleluia. Jesus quer curar através de ti, do teu ministério, aleluia. Jesus não vai sair curando, aleluia, aleluia, de qualquer forma. Ele vai curar, aleluia, quando tu dá lugar, aleluia, pagar o preço, se arrepender do evangelho de dinheiro, aleluia, e começar a colocar em prática, aleluia, a palavra nua e crua, doa quem doer. Se tu vive a palavra, eu opero, aleluia. Se vós estáis em mim, e, aleluia, minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito, aleluia. Deus tem compromisso com a palavra, aleluia, mas eu digo também, aleluia, Deus tem compromisso com seu servo, sim. Servo, aleluia, aleluia, verdadeiro, servo, aleluia, comprometido com a verdade, aleluia, não se vende, aleluia, não se entrega, aleluia, 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 essas coisas mundanas, aleluia, ele não vende, aleluia, o seu direito de primogenitura, aleluia, nada, aleluia, vai violar esta aliança, nada vai quebrar este conselho que tu tem com o Senhor, aleluia, porque, aleluia, tu é vigilante, aleluia, se tu tem vigiado e tem clamado e tem buscado a Deus, Deus vai te guardar da corrupção do mundo, de vender, aleluia, o teu direito de primogenitura, aleluia, tu não vai, aleluia, porque tu é, aleluia, um cristão que conhece a verdade, aleluia, e muitos conhecem a verdade, aleluia, mas venderam, aleluia, o seu direito de primogenitura, aleluia, vendeiro, aleluia, aleluia, não faça isso, aleluia, não seja um bastardo, aleluia, continua sendo filho, aleluia, aleluia, que tem direito, aleluia, aleluia, da herança, como filho de Deus, aleluia, não se venda, aleluia, por um pouquinho mais, não se venda, aleluia, não se barganha, aleluia, com sata, ore, calamanai, aleluia, areme, andaramanai, com as coisas erradas, aleluia, aleluia, começa a fazer compromisso, começa a viver, aleluia, de acordo com a palavra de Deus, aleluia, de graça recebeste, de graça dai, o Senhor te deu poder, aleluia, o Senhor te deu cura, o Senhor te deu libertação, dá de graça, tá cheio de gente fazendo live, aleluia, aleluia, mas, aleluia, está estipulando preço. Só ora se você depositar tantos, aleluia, aleluia. Eu falo porque eu caí um dia nessas coisas, mas eu entrei, aleluia, por eu não saber, mas depois que eu vi, eu não entro mais nessas lives
que a pessoa entrou, uma vez entrou, eles querem te sugar, arrancar o teu dinheiro. Só ora por você, por libertação, se você tiver dinheiro para dar. Se você não der, é como se fosse uma maldição. E após do momento que você entra, você vai ver problemas e luta, porque você deu lugar à voz de mercenário. Entrou por este, aleluia, canais que vai te trazer realmente um prejuízo terrível. Aleluia. Cuidado por não cair na lábia do inimigo. Cuidado, aleluia. Nem todos aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Nem todos aquele, aleluia, que aparentemente, aleluia, tem, aleluia, aleluia, uma figura bonita, aleluia, mas toma cuidado, pode ser lobo devorador, aleluia, vestido em pele de ovelha. Não é porque você sabe, aleluia, a Bíblia de capa a capa, não é porque você tem dons, não é porque você fala línguas estranhas, não é porque você canta bem, não é porque você prega bem, aleluia, que você seja de Deus, aleluia. Nós sabemos que Satanás, ele se transfigura até mesmo em anjo de luz, e quanto mais em ministro da justiça, aleluia, toma cuidado, aleluia. Muitas vezes, aleluia, estamos, aleluia, compartilhando, aleluia, levando a nossa vida, aleluia, diante de uma pessoa que não é, tem nome de que vive, mas na verdade está morto, aleluia. Toma cuidado, aleluia, para não ser enganado, porque Jesus diz, acautelai-vos dos falsos profetas, porque virão, aleluia, em meu nome, enganarão a muitos, dizendo, aleluia, coisas, aleluia, da minha palavra, aleluia, para persuadir, aleluia, enganar, aleluia, a muitos, aleluia. Toma cuidado para não cair no laço, aleluia, das heresias destes homens, aleluia, que estão caídos, aleluia, e caíram, aleluia, porque permaneceram, aleluia, no engano, aleluia. Todos, aleluia, que andam por este caminho, aleluia, que querem enriquecer, aleluia, por meio, aleluia, da fé cristã, aleluia, são lobos devoradores, aleluia. Não importa quem seja, não importa, aleluia, qual é, aleluia, o teu, aleluia, aleluia, o teu grau, aleluia, de autoridade eclesiástica, aleluia, aleluia. Se tu entra por este caminho, aleluia, meu amigo, eu quero vou dizer, você negou a fé. E eu não estou aqui julgando a vida de ninguém, mas estou dizendo, arrependa-te enquanto é tempo, porque Jesus não vai demorar a voltar. E quando ele voltar, ele vai te pegar de surpresa, no abrir e fechar de olho, ele virá. Assim como vem o ladrão de noite, aleluia, o dono de casa, o pai de família, não espera. Porque se ele soubesse que o ladrão viria esta noite, ele colocaria guarda, colocava cachorro, ele ficava de vigia para que a sua casa não viesse a ser arrombada. Aleluia. Assim, aleluia, também será a vinda do Filho do Homem. Você não sabe o momento, a hora em que não pensei, e ele vai vir na hora inesperada. Aleluia, no abrir e fechar de olho, vai ser tão rápido. Aleluia. E assim ele levará a sua igreja, aleluia, para sempre. Aleluia. Você que está aí, aleluia, sentadão na sua rotina, na zona de conforto, aleluia, achando que está tudo bem, que não tem nada a ver, aleluia, você, aleluia, será pego de surpresa, aleluia, e depois não vai reclamar, e depois não vai, aleluia, dizer, aleluia, porque, aleluia, está, aleluia, desta forma, aleluia, no desespero, arrancando os maços de cabelo com as suas próprias mãos, aleluia. Agora o sal, aleluia, insípido, para nada presta, a não ser pisado pelos homens, aleluia, será pisado pelo anticristo, aleluia, e por todos os homens injustos que estão na terra, aleluia. Tu experimentarás a ira de Deus, aleluia, na terra, aleluia, porque virá grande tribulação, qual nunca houve e jamais haverá como essa, aleluia, e eles vão te achar. A tecnologia está muito avançada e está avançando cada vez mais, aleluia. Há drones, aleluia, aleluia, há uma tecnologia avançada de drone, aleluia, até mosquito, aleluia, um drone, aleluia, em forma de um mosquito, aleluia, eles vão te achar, aleluia. Esconda no fundo do mar, eles te acharão, aleluia. Esconda no deserto,
ele te achará. Não tem como, aleluia, aleluia, qualquer vestígio de fumaça, aleluia, aleluia, na mata, aleluia, eles vão ver e vão te achar, e vão te procurar, e vão te maltratar, aleluia, não vão ter piedade de ti, aleluia, e tu vai lembrar, aleluia, dessas palavras, aleluia, que o Senhor tem alertado a igreja na terra, aleluia, porque fui um lobo, porque, aleluia, andei errado, porque eu caminhei nas veredas do inimigo, porque, aleluia, o meu coração não era totalmente de Deus, porque eu escolhi, aleluia, o caminho secular, eu escolhi o mundo, aleluia, e deixei a graça de Deus, que poderia mudar a história da minha vida e de todos aqueles que estavam ao meu redor, aleluia, porque o Senhor me chamou, aleluia, para ir todo mundo, ide por todo mundo, aleluia, e pregar o evangelho a toda criatura, aleluia, remi andarabacalamanai, aleluia, 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 Deus desperta, aleluia, nas poucas palavras do meu vocabulário, aleluia, aleluia, Deus me usa, aleluia, para te falar, aleluia, e quero vos dizer, aleluia, que as palavras de Deus, ela é uma espada de dois gumes, ela corta para lá, ela corta para cá, aleluia, aleluia, e que nós temos que colocar, aleluia, em prática, não somente ouvinte, mas praticante, praticar a palavra de Deus, aleluia, porque esta é a palavra da verdade, aleluia. Bem-aventurado que ouve a palavra, que lê a palavra, coloca em prática, aleluia, todas as palavras da profecia deste livro, aleluia. Que Deus possa abençoar grandemente, aleluia, a sua vida e despertar enquanto é tempo, porque nós estamos vivendo um tempo em que as igrejas do Brasil precisam se converter enquanto antes, aleluia. Se converta e o milagre vai acontecer. Se converta, se arrependa do evangelho de dinheiro e você vai ver, aleluia, as curas extraordinárias acontecer, aleluia. Vidas mudarão e serão transbordantes do poder de Deus. O batismo do Espírito Santo vai acontecer, aleluia. Deus vai usar, aleluia, grandemente vidas, aleluia, e será um espanto, aleluia, porque, aleluia, o milagre, Deus, ele manda dizer, é os mesmos milagres que eu operei no passado, eu opero no presente. Aleluia. Tira o pecado, aleluia, do meu altar. Tira o pecado, aleluia, se arrependa enquanto é tempo, aleluia, porque eu quero operar, aleluia, no Brasil, aleluia, mas a igreja precisa se converter, precisa nascer de novo, aleluia, tem muita gente, aleluia, que achando que está bem, aleluia, mas não está nada bem, aleluia, altar quebrado, aleluia, é sinônimo de prejuízo, aleluia, é preciso se levantar, é preciso se consertar, aleluia, põe em ordem a tua casa, aleluia, porque assim Deus falou, aleluia, com Ezequias, porque tu morrerás, aleluia, se arrependa, chore, aleluia, derrame as tuas lágrimas, porque eu quero te dar vitória, eu quero, aleluia, restaurar a tua vida, eu quero, aleluia, te colocar novamente de pé, porque muitos desses homens, dessas mulheres, aleluia, que eu estou falando agora, aleluia, um dia foram um vaso, aleluia, um vaso de honra, um vaso de utilidade, um vaso que me agradaram aos meus olhos, aleluia, mas foram, aleluia, vendidos, aleluia, pelo este século, aleluia, do mundo, passageiro, aleluia, a glória do mundo é passageira, meu amigo, aleluia, aleluia, busque, aleluia, a glória do céu, aleluia, ajunte tesouro no céu, porque aqui, aleluia, a ferrugem consome, a traça, aleluia, arei, calamanai, corrói, ajuntai tesouro no céu, aleluia, não põe o teu coração, aleluia, nas coisas da terra, aleluia, coloca o teu coração no tesouro no céu, aleluia, porque lá é para sempre, eternamente, aleluia, não viva uma vida, aleluia, somente passageira, aleluia, aqui na terra, aleluia, aleluia, tenha isso em mente, aleluia. Aqui tudo passa, aleluia. Tudo passa, aleluia. Louvado seja Deus.
Creio que o Senhor, o Espírito Santo, vai te dar visão espiritual para tu entender isso. Aleluia. E que tu coloque em prática, porque muitos pregam o evangelho do Senhor. São bonitinhos, mas estão caídos e precisam se levantar. Porque senão não derramarei a minha glória. Não derramarei a minha glória. Aleluia, se não se levantar. Aleluia. Estão caídos porque permitiram da legalidade o inimigo entrar. E você sabe, aleluia, tu pode ser grande, mas você precisa, aleluia, consertar a tua vida e mudar, aleluia, essa história da sua vida. Porque o Senhor quer vaso santo, vaso santificado, vaso, aleluia, que esteja pronto, aleluia, para fazer a obra de Deus, aleluia. Ah, mas quem é você? Você pode dizer, quem é esse fulano cicrano? Da onde é que esse cara surgiu para falar essas coisas? Quem é tu? Aleluia. Eu sou um servo do Senhor, sou pequeno, mas Deus é grande na minha vida. E Ele manda eu falar assim, e eu falo, aleluia, não me calo. Não tenho medo de nada, aleluia. Não tenho medo de nada, aleluia, porque eu sou um servo do Senhor. Da onde eu saí, eu estava morto, aleluia. Se estou aqui, é pela misericórdia de Deus. Vou sim falar e vou proclamar o poder do Evangelho, aleluia. Se estou de pé, é porque o inimigo não pode comigo, porque Jesus que está na minha vida, aleluia. O inimigo tem se levantado sim, aleluia, aleluia, mas eu fui forjado no calor da fornalha do poder do Espírito Santo, testado de dia e de noite, aleluia, mas aqui estou, aprovado pela misericórdia de Deus, aleluia. Aleluia, que tu é, que tu como darabacalamanai. Isso é só o começo, aleluia. Tudo é para a glória de Deus, aleluia. Mas algo novo está vindo aí, aleluia. Te prepara, porque a voz que clama no deserto, a voz que soa, aleluia, Deus levanta homens e mulheres para falar a verdade, aleluia. Doa quem doer, aleluia. Remi calabachemi andarabacalamanai, aleluia. Deus vai operar e o agir dele, aleluia. Que Deus, aleluia, te desperte e traga este arrependimento, aleluia. Você grandão, é você grande mesmo. É você que é importante. É você, aleluia, que é nomeado. Aleluia, que é aplaudido, que é honrado. Aleluia. Lembra, aleluia, que Deus te fez para uma grande obra. Lembra o que Ele projetou de tua vida. Aleluia. Não jogue fora, aleluia, tudo que Deus fez na sua vida. Não lance fora, aleluia. Honra teu Deus, aleluia. E continua, servo da justiça e não da injustiça. Continua pregando, honrando a Deus sobre todas as coisas, aleluia. E não, aleluia, arranca a lã. Não aproveita, aleluia, das tuas ovelhas. Não arranca, aleluia. Tem gente arrancando a carne, a lã, arrancando tudo, aleluia. Deus vai te cobrar, meu amigo. Deus vai te cobrar, aleluia. Espere. E não tardará, aleluia. Não, espere, aleluia. Quero parar aqui, porque senão não vou parar de falar, aleluia. Mas Deus, aleluia, está contando com servos verdadeiros, aleluia. Servos, aleluia, que tem compromisso é com o reino de Deus, não com o reino da terra, aleluia, aleluia. Ajunte tesouro no céu e nem tesouro na terra. Ajunte riqueza no céu, não riqueza na terra. Não que Deus seja, aleluia, contra, aleluia. Mas trabalhe dignamente para ter, aleluia. E não aproveita, aleluia, da fé, cristã, para se enriquecer e construir teu império. Tem muitas pessoas construindo império no Brasil, aleluia, por meio de recurso financeiro das suas ovelhas, aleluia. E Deus vai te cobrar, vai te cobrar. Use este poder material para cuidar, aleluia, da casa do câncer, para cuidar dos enfermos, para cuidar das pessoas que estão carentes, passando fome, aleluia. Eu quero deixar aqui, aleluia, para terminar, aleluia, este vídeo, aleluia. Tem um homem que eu tiro o meu chapéu para ele, aleluia. É o bispo
Bruno Leonardo. Esse homem, aleluia, está fazendo o que poucos estão fazendo no Brasil. Pesquisa a vida de Bruno Leonardo e você vai ver. Esse homem, a mão aberta para o reino, aleluia, e ele está socorrendo a muitos, aleluia, aqui no Brasil. Se você não vê é porque você é um cego, porque você não tem informação, ou é porque você não quer, aleluia, entender e conhecer um pouquinho, aleluia, da fé de um verdadeiro homem de Deus. Aleluia. Aleluia. Parabéns, aleluia, bispo, aleluia. Parabéns, aleluia, pastor, bispo, aliás. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Aleluia. Deus está te amando. Deus está te amando. É por isso que o senhor sofre, às vezes, retaliações. Pessoas falam mal de ti. Aleluia. Pessoas te perseguem. Falam, aleluia, coisas que não deveria falar. Aleluia. Tentando te desmoralizar. Aleluia. Mas eu quero vos dizer, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Aleluia. Deus tem uma coroa preciosa preparada para dar, aleluia, aqueles que venceram a perseguição, aleluia, aleluia, Deus é contigo, aleluia, porque você é luz e você prega a verdade e tem feito conforme, aleluia, a tua fé, aleluia, apresenta as obras e as tuas obras, a fé também, aleluia, isso faz toda a diferença, aleluia, mas muitos, têm feito ao contrário, mas este homem, aleluia, tem feito a diferença na terra. Aleluia. Parabéns e toda a honra, toda a glória é para Deus, porque o Senhor entende, aleluia, que isso é a vontade de Deus. Aleluia. Quero vos dizer, Deus está contigo. Aleluia. Bruno Leonardo, Deus está contigo e a te dar proteção e graça. Não só para ti, mas para todos os teus seguidores e todas as tuas ovelhas que está debaixo, aleluia, aleluia, a graça do poderio do cajado que Deus te deu. Aleluia, Deus te abençoe, aleluia, Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém.